Ilusão da unanimidade. Talvez essa expressão lhe seja desconhecida, que não faça parte do seu linguajar diário, mas é bem provável que muitos, mesmo desconhecendo o termo, já tenham sido vítimas desse fenômeno. Vejamos, já aconteceu de você estar numa aula ou numa reunião e alguém dirigir perguntas ao grupo no intuito de saber se as pessoas têm alguma dúvida sobre algo que foi comentado? É comum a inexistência de manifestação explícita de não entendimento, passando para a pessoa que questionou a impressão que todos dominam aquele assunto. Ocorre que na primeira oportunidade de um bate-papo a dois, fora daquele ambiente, a dúvida é manifestada, com a revelação daqueles que estão conversando informalmente. Ao inquirir uma terceira pessoa, verão que ela também tinha dúvidas. Resultado: o que se imaginava ser de conhecimento de todos, de repente passa a ser do domínio de poucos, ou de quase ninguém. Esse apresentador acaba de ser vítima da ilusão da unanimidade. Aparentemente, todos concordavam que tinham conhecimento do tema. Um adulto, ele tem a ver com o chamado autoconceito ou autoimagem, que a pessoa forma de si. O adulto, ele não quer ver essa sua imagem desgastada, tendo que reconhecer de público uma ineficiência que imagina ser só sua. E como se ele olhasse ao seu redor após a pergunta feita e imaginasse que todos, por não terem se pronunciado, tenham conhecimento do assunto indagado. E será justamente ele a dizer que não sabe? Não. Eu prefiro correr o risco de sair dali sem ter aprendido muita coisa para perguntar depois a alguém o que ele imagina que o outro tenha entendido. A surpresa é que quando constata que além dele, muitos outros também desconheciam o assunto. E como fazer para livrar-se disso? É simples. Basta que se evitem algumas perguntas em situações de grupo como: todos aqui sabem sobre isso? Ou alguém tem alguma dúvida? Ou outras formas de inquirir, que vão nessa mesma direção. Em vez delas, prefiram: quem poderia falar sobre tal assunto? Quem poderia me ajudar dando um exemplo? E assim por diante. Resultado: semelhante se obtém quando uma pessoa de nível hierárquico elevado dirige-se a um subalterno perguntando se ele sabe fazer algo. A probabilidade de ele dizer não é muito remota, considerando o temor de que poderá lhe ocorrer caso revele a sua ineficiência ao chefe. E o que ele responde? Sim, é claro que eu sei. E sai dali correndo para perguntar a alguém que nem estava na hora em que a tarefa foi passada, mas que é um igual, para saber como se desincumbir daquela missão. Resultado disso? Normalmente trabalho executado em não conformidade com o que foi pedido, gerando retrabalhos e muitos outros prejuízos. E tudo isso poderia ser evitado com mais um pedido. Já que você sabe, eu gostaria de observá-lo fazendo, antes de entregar a tarefa. Somente assim poderíamos nos livrar de muitas dessas ilusões. Pensem nisso quando for perguntar ou pedir que alguém faça isso para você. Fliel.